Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um privilégio que Deus me concede estar aqui para mais essa conversa diária. Nós estamos na semana da Páscoa e essa é uma data muito importante para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque está falando de nosso arrebatamento. Veja, houve uma Páscoa no primeiro Êxodo, quando o povo de Deus foi tirado do Egito para a terra da promessa. E lá Deus enviou um profeta, lá estava o pilar de fogo, e lá estava o cordeiro pascual, o sangue aplicado na porta. Logo tivemos o segundo Êxodo com Jesus Cristo, uma outra Páscoa. Veja, ali estava um profeta, o pilar de fogo, e ali agora estava o sangue do próprio Deus, tirando o povo das suas tradições e credos e transportando-os para o reino do Filho, da luz, veja, para a palavra, para o batismo com o Espírito Santo. Essa é a nossa grande promessa, essa é a grande porção do céu que Deus tem prometido à igreja do Deus vivo. Essas são aquelas obras maiores que foram guardadas para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque tudo o que as denominações conseguem fazer é trazer salvação, trazer cura divina, mas não podem trazer o poderoso batismo com o Espírito Santo. Somente os redimidos, somente através da mensagem verdadeira, somente para aqueles que estavam na mente de Deus, é que esta porção do céu foi guardada. Veja, essa grande porção dos céus que vem sobre o eleito, essa bênção espiritual que o coloca numa preciosa atmosfera de arrebatamento. Isso é para o eleito. Então aqui no terceiro Êxodo agora, de novo Deus mandou um profeta, Deus mandou o pilar de fogo e temos agora o sinal, o batismo com o Espírito Santo. Veja, tirando-nos dessa terra e nos levando para a eternidade, o milênio glorioso e consequentemente a eternidade. Então aqui temos uma Páscoa agora, de acordo com Efésios 2. Vamos lembrar do que Jesus disse em São João capítulo 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim, veja, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós estamos aqui no último dia, essa é a ressurreição prometida para a igreja verdadeira, essa é a nossa Páscoa, essa é a nossa saída, vivificados a uma atmosfera celestial, vivificados para olhar para cima de onde vem a nossa redenção, vivificados para pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Veja, está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então veja, há uma grande promessa em Hebreus 8 e Hebreus 10, de que Deus escreveria nas tábuas de nosso coração a sua palavra, e Ele nos faria andar em seus caminhos. Veja, esses redimidos, esses eleitos, esses que fazem parte da primeira ressurreição, são estes que estão sendo chamados pela mensagem de Malaquias 4 e de Apocalipse 10:7, que é o mesmo profeta, o mesmo mensageiro, veja, trazendo agora a ressurreição da palavra. Esse é o sétimo selo. Veja, atrás dessa revelação estão as 7 vozes dos 7 trovões, porque Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida, e essa é a grande porção do céu, o poder vivificador, essa porção que vem para elevar a igreja, para colocá-la na plataforma do arrebatamento. Isso é algo magnífico. Veja, os crentes de todas as eras estão na sepultura, mas haveria uma igreja viva, as primícias, que receberia essa grande porção de fé, essa grande porção do céu. E os céus consistem da palavra. Veja, a tremenda vitória no amor divino, essa grande igreja que recebeu a pedra de coroa, que recebeu o tremendo batismo com o Espírito Santo, ela vem em ordem, sendo vivificada para ser elevada acima de todas as tradições e enganos religiosos e tanta coisa. Então veja, no parágrafo 110 da mensagem, o selo da Páscoa, qual é o selo da Páscoa? A ressurreição. O que provou que Jesus Cristo era o Redentor e o que está provando que nós estamos nele, redimidos nele, é que quando ele se levantou, quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, porque nós estávamos nele
quando ainda o macho e a fêmea não haviam sido divididos no Calvário, lá estava cada eleito das 7 eras dentro dele. Veja, por isso o eleito não passa pelo julgamento, ele já foi julgado em Cristo, não há necessidade de passar pelo julgamento que já está caindo sobre a terra, as pragas, a fome, guerras, etc. O eleito ele é guardado por Deus. A promessa é: não toqueis em meus ungidos, assim como Deus. Vamos dar um exemplo. Guardou os judeus que deveriam estar na Palestina para receber a mensagem de Moisés e Elias, e não foram mortos debaixo de Hitler, Mussolini, Stalin e assim por diante. Deus os guardou. Agora também Deus está guardando o Israel espiritual, que não passará por essas pragas. Veja, será elevado às alturas do arrebatamento, porque a ordem é: não toqueis nos meus ungidos. Então veja, 110, o poder vivificador de Deus sacudiu os seus corpos mortais de tal forma até que todas as suas línguas mortais foram transfiguradas, transformadas em uma língua imortal. Que poder vivificador, que algo, veja, se o Espírito que levantou a Jesus dos mortos habita em vossos corpos mortais, ele também vivificará os vossos corpos mortais. Essa é a nossa Páscoa. Esses são os que estão sendo levados no arrebatamento. Veja, somos vivificados então pelo poder do Deus vivo. Línguas, vivificado para uma nova linguagem celestial, para lhes falar. Um rapto, um levantamento para uma atmosfera diferente, na qual eles jamais viveriam. Esse é o poder da ressurreição. São esses que estão sendo levados no arrebatamento. Veja, também com uma nova vida vivificadora para aqueles que entrarem. Isto vivificará suas línguas. Eles falarem novas línguas. Hoje nós temos um novo cântico, adorando-o. Veja, louvando para louvor e honra, para louvor e glória de sua graça. Agora observe isso. Isso também foi traçado para lhes dar, depois desse abstrato, o Espírito Santo, isso foi traçado para lhes dar cada promessa que estava no terreno, cada promessa que estava nos terrenos da palavra de Deus, que estava prometido na Bíblia. Veja, aquele poder vivificador. Quando Deus te dá o Espírito Santo, e você tem na sua mão a fé, que é o documento. Cada promessa que Deus fez na Bíblia, cada promessa feita a Jesus Cristo, é uma herança nossa. Nossa herança é a vida eterna, a vida de Deus, operando através dos nossos corpos mortais. Veja, que lhes foi dado para lhes vivificar as promessas. Portanto, eles colocaram as mãos sobre os enfermos, eles foram curados, eles falaram em novas línguas, eles fizeram grandes sinais e maravilhas, porque aquilo estava na promessa de Deus. E quando Jesus morreu para redimir aquilo de volta, a terra que pertencia aos filhos de Deus, ele demonstrou o que era Deus. Como ousamos socializar aquilo e colocar dentro de uma denominação ou uma organização? Não temos nenhum direito de fazer isso. Você não pode sistematizar, enjaular, prender, tornar exclusivo a promessa do Espírito Santo para uma denominação. Isso é somente para o eleito. O Espírito Santo hoje está procurando corações honestos, que crerão naquela mensagem. Tudo na Bíblia que foi prometido é para aquele crente. E quando você aceita isso na sua plenitude, totalmente, não apenas um pedaço, então Deus sabe que você fará isso. Lembre-se, a eleição e predestinação está baseado em que Deus sabia quem creria e quem não creria na mensagem. E Ele te dá o abstrato daquilo, Espírito Santo. Então cada promessa que é feita está em sua possessão. E o Espírito Santo tem que vivificar aquilo para você. Oh, puxa, que tipo de pessoas devemos nós ser? Quão maravilhoso é ver o grande Espírito Santo de Deus aqui para fazer aquele poder. Pense nisso. O Espírito Santo, Ele mesmo está aqui para ser testemunha desta hora. Assim disse Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, realizando as mesmas obras nos dias da vinda do Filho do Homem, nos dias de Malaquias capítulo 4, nos dias de Apocalipse 10:7.
nos dias da manifestação dos filhos de Deus, nos dias da restauração da árvore noiva, nos dias do casamento de Ruth e Boaz. Nesse novo Efésios, essa igreja redimida, que está edificada sobre as bases fundamentais das doutrinas dos apóstolos e dos profetas. Que coisa maravilhosa, realizando os mesmos sinais. Nós agora estamos naquele auge do que disse Jesus, num tempo em que aquela fé do centurião estaria sobre a igreja. Veja, essa pandemia trouxe uma grande oportunidade para essas águias exercitarem sua fé à distância, sendo curadas, tomando a palavra, crendo nela e recebendo os benefícios da fé. Aleluias! Veja, disse ele agora, 116, estamos também na Páscoa então. Essa Páscoa estava nele. Passaram-se esses 40 anos de silêncio. Apocalipse 10:8, e tornou o anjo a falar comigo. O anjo veio agora para vivificar as palavras que estão nessa mensagem e cumpri-las sobre a semente eleita, porque a semente eleita faz parte da palavra e o Espírito vem sobre a palavra para vivificá-la em ordem para o arrebatamento. Amém? Estamos agora em nossa Páscoa, já ressuscitamos, aleluia, das coisas do mundo para as coisas da promessa de Deus. Nós não iremos, nós já fomos. É o potencial, é a promessa de Deus. Ele derramaria o seu Espírito nos últimos dias, e é isso que eles fariam. Observe, eles colocam suas mãos sobre os enfermos. Tudo que estava na promessa de Deus: derramarei o meu Espírito nos últimos dias sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Todas essas promessas diferentes que ele fez, tudo está lá colocado bem ali, na promessa de Deus. Jesus redimiu isso para nós, quando nos tornamos ou somos ordenados naquele terreno. Se somos ordenados para estar naquele terreno, como a águia andando no ninho do frango. Veja, se você é ordenado para aquele terreno, o Espírito Santo está aqui para te encontrar. E quando ele te encontra, você reconhecerá o seu chamado, você conhecerá a hora em que estás vivendo, você conhecerá que essas coisas que você está suposto a ter, rapidamente, você será raptado para encontrar com ele. E agora você está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, que promessa! Que Pai Celestial nos dá essas coisas. O Espírito vivifica o seu companheirismo com Deus, que ele chama os mortos de volta à vida naquele dia. Eles colocam os seus corpos sobre os mortos e eles viverão. Irmão, essa é a promessa para hoje. Vivificados no último dia, nessa nossa Páscoa, Efésios 2, pelo poder que está nessa mensagem, para levantar a igreja acima da incredulidade. Levanta-te de entre os mortos. Essa é a nossa Páscoa, nossos corpos vivificados pelo poder da ressurreição, como foi nos dias de Ló. Aquele anjo que veio a Ló era o próprio Jesus Cristo em carne humana. E essa ressurreição tem vindo a nós no tempo do fim. Deixa os incrédulos falar, deixa os cães ladrarem, enquanto a carruagem está andando rumo à eternidade. Deus te abençoe. A mensagem é para crentes. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.